Olá, sejam todos bem-vindos aí à nossa live de hoje. Sou o professor Paulo Rafael e a gente hoje vai falar um pouco sobre como a filosofia te dá mais tempo livre. Como é possível isso? Se ela consegue fazer, fazer este milagre. Então, vamos lá. Essa live vai ficar compartilhada junto com o do Super Leituras. E vamos lá. Fiz um esqueminha aqui para não me perder, para que a gente possa falar do assunto e eu ser essencialmente aí, né, breve na minha explicação, tá? Então, o propósito dessa live é fazer a gente refletir um pouquinho, não assim basicamente para falar tipo, não, a gente vai filosofar para ter mais tempo para trabalhar, ficar um dos doido varrido trabalhando cada vez mais. A intenção não é tão essa, mas a intenção maior é fazer a gente entender que é necessário trabalhar para a gente poder ter tempo para refletir mais, porque sem refletir, sem pensar, sem ter tempo livre, a gente começa a ficar doente, a gente começa a ficar ansioso, a gente acha que o valor da vida só está no trabalho, e a gente então começa a cair nessa dinâmica de utilitarismo, a gente começa a utilizar as pessoas para fins que não são próprios da própria pessoa, né? A gente começa a querer tirar benefícios do outro para outras coisas, né? A gente cai num praxismo, a gente só acha que a gente só vale se a gente faz, né? A gente pode cair aí nessa tendência louca, né, que o mundo está, que o trabalho é como se fosse a única coisa da vida, né? Então, é o produtivismo, é o praxismo, toda essa dinâmica que a gente percebe aí, né? Então, para a gente entender, né, eu coloquei assim o tema da live assim, né, para chamar a atenção. E aí, de fato, a importância é a seguinte: a filosofia ela nasce no ambiente, né, dos gregos ali, e eles basicamente eles eram pessoas que estavam buscando o quê? Eles trabalhavam para ter tempo livre, para poder pensar, para poder filosofar, né. E aí hoje a gente fala assim: "Mas então como é que eu faço para ter mais tempo livre? Será que a filosofia pode ajudar a ter mais tempo livre?" Esse seria o objetivo? E de fato, sim, se a gente consegue começar a refletir mais, pensar mais, né, usar, assim, aqueles artifícios que a filosofia nos dá, o que vai fazer é que nosso esforço ele vai ser um esforço mais eficiente, a gente vai aprender mais e a gente vai acabar produzindo mais com menos tempo, o que vai fazer com que a gente tenha mais tempo depois livre. Porque a falta de reflexão acaba com que a gente tenha ações, desordenadas. Ações, esforço é um esforço desnecessário, é um esforço inútil, é um esforço que só causa fadiga e não dá resultado. Esse é o grande problema hoje, né. Então as pessoas elas querem o tempo todo dizer que estão fazendo alguma coisa, que na verdade sabe que todo mundo tem perdido muito tempo útil nas redes sociais, fazendo aí, mexendo de maneira excessiva e com falta de autodomínio ali, né. Então a filosofia ela vem dizer o seguinte: a gente precisa de refletir, porque uma vida não refletida, já disse Sócrates, uma vida não refletida não vale a pena ser vida, né. O termo em grego lá é vida não examinada. Então se a gente não vive de maneira examinada, se a gente não reflete sobre, a gente não pensa como agir, como viver, e só vive sem pensar, acaba que a gente troca e a gente acaba de não tendo uma vida verdadeiramente humana, porque aquilo que nos distingue como seres humanos é o fato de sermos seres com intelecto. E a inteligência ela tem como fundamento, como finalidade, eh, né, ou seja, ela tem como objetivo contemplar contemplar a verdade. Então, esse é o ponto importante para a gente, começar então aí. Então, vou fazer algumas perguntas primeiro aqui para a gente poder iniciar, né? E sei que essa live vai ficar gravada, mas é justamente para você refletir enquanto eu estou fazendo a live, né? O que vem na sua mente quando você ouve a palavra ócio, né? Quando você ouve a palavra ócio, o que vem na sua mente?
Então pensem um pouco, aí quando a gente falava ócio, né, hoje na sociedade que o valor está no trabalho, falar de ócio parece assim, a pessoa é ócio é uma pessoa vagabunda, pessoa que não produz, é um inútil, né. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem, né, na nossa cabeça moderna, a gente pensa que ócio é isso. Tanto que quando a gente vai falar dessa questão de ócio, tem gente que já até usa ócio criativo, né. Tem que colocar um adjetivo ali, porque falar de ócio parece que você é uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que não gosta do trabalho, não gosta do esforço, né. E não é o sentido, porque quando se fala de ócio, os filósofos antigos estavam falando sobre ócio, eles não estavam preocupados com essa noção. Na verdade, ócio era se você tinha tempo para o ócio, significava que você tinha uma vida mais elevada, porque quem não tinha tempo para fazer as coisas, né, que não tinha tempo de ócio, eram pessoas que estavam voltadas completamente ao trabalho, né. Então elas tinham uma vida do corpo, sendo a vida da alma mais importante, logo a vida contemplativa, a vida, né, essa vida de contemplar, essa vida de usar o ócio, no caso, o tempo ali para contemplar, se dedicar ao conhecimento, pelo conhecimento que não tinha uma outra finalidade a não ser o próprio conhecimento, era uma vida superior, né. Então essa é a primeira questão, a gente precisa de tirar da nossa cabeça essa ideia de que o ser humano ele só vale se ele produz, só vale se ele é útil para a produção, se você está produzindo significa que você é um ser humano, porque essa tendência é uma tendência moderna, essa é uma tendência que vem logo depois aí, né, da revolução industrial, né, e uma tendência que entrou cada vez mais na educação, onde a gente basicamente parece que tudo que a gente precisa de fazer, precisa de ter uma outra finalidade. Não basta ter um conhecimento que tenha como finalidade o próprio conhecimento. Esse conhecimento ele deve ser útil para fazer outra coisa. O que para os medievais seria uma arte servilis, né? Diferente das artes liberais. Porque as artes liberais eram artes das quais você estudava, você aprendia, e a finalidade era ela mesma, eram elas mesmas. Não tinha outra finalidade a não ser ela. Hoje em dia, todo o conhecimento, tudo que a gente muitas vezes quer aprender, a gente quer levar ele para uma dimensão, muitas vezes prática, mas uma dimensão assim, vamos, será isso vai que proveito que eu vou tirar? Isso vai melhorar no meu trabalho? Isso vai me dar mais alguma coisa? Vai me trazer mais dinheiro? Vai trazer mais algum benefício? Então a gente vive numa sociedade que não tem mais a dimensão da gratuidade, né? Uma dimensão aí de você fazer as coisas porque elas são importantes em si mesmas. Não, elas devem ser utilizadas para outro fim que não elas mesmas. Então essa é a grande tendência que a gente percebe na 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 cultura moderna hoje, né. Então esse é um primeiro ponto. Outra pergunta, né, você já parou para pensar em quanto tempo o seu dia é dedicado exclusivamente ao trabalho? Quanto tempo do seu dia você só se dedica ao trabalho? Quantas horas? Realmente do trabalho, né. Depois, qual foi a última vez que você se permitiu um momento de pura reflexão sem ser interrompido? Qual foi a última vez que você meditou? Qual foi a última vez que você se dedicou a parar, silenciar e a refletir? Isso é importante também. Aí já mostra já também um problema, né, se a gente não faz isso, significa que a gente está agindo, como eu falei, não de forma profundamente humana, mas a gente só está trabalhando. E quando a gente só trabalha, a gente está vivendo só uma dimensão da vida humana, que é importante, claro, mas que acaba que não contempla outras áreas. Por isso que as pessoas estão com burnout, porque as pessoas estão esgotadas, estão com depressão, estão com ansiedade, estão com vários problemas, né. A causa de diversos problemas, né, de saúde psíquica e física, né, fora aí hérnia de disco, fora aí problemas aí físicos, as pessoas que estão sobrepeso, com diabetes, comendo mal, porque trabalha, fica só sentado, todos os problemas que a gente pode ver, os problemas espirituais que trazem isso também, né, depois os problemas de relacionamento que as pessoas também vão trazer, então acarreta uma série de problemas quando a gente só se dedica ao trabalho, né, e não cuida de outras áreas da vida. E outra pergunta, e se eu dissesse que a filosofia poderia te ajudar a ter mais tempo livre, você acreditaria nisso? Então outra pergunta importante aí, para você pensar. Será?
Como eu já falei, já respondi no começo, mas sim, claro, porque ela vai te ajudar a você fazer mais com menos, porque o seu teu esforço vai ser um esforço racionalizado, não vai ser um esforço inútil. Eu digo isso porque, assim, por exemplo, se você é muito melhor você pensar antes de fazer, do que você agir de maneira espontânea e ver que você está gastando energia e depois ver que aquilo foi inútil, né. Isso é muito engraçado, né, quando dando exemplo, assim, né, da luta, né, quando tá lutando no jiu-jitsu é muito interessante, às vezes você tá lutando com alguém, a pessoa tá fazendo esforço ali, principalmente quem tá começando, né, faz um monte de esforço, mas é um esforço que é um inútil, que a pessoa tá se cansando. Então você o que que você faz? Você só espera a pessoa se cansar, a pessoa se cansou, você vai lá e finaliza ela. E a mesma pessoa fala assim: "Caramba, eu fico fazendo um monte de esforço, não adianta nada", às vezes a pessoa é mais forte que você, é mais pesada que você, mas ela perde a luta. Por quê? O esforço dela não tá concentrado, né, o esforço dela não é um esforço racional, é simplesmente a pessoa está se debatendo. Então acontece muito isso. A gente quanto tempo do nosso dia a gente fica se debatendo? Fazendo esforço, esforço, esforço e a gente não caminha naquela maneira reflexiva, né. Tô dizendo isso aí que é importante pra gente entender esse ponto, é bem importante. Outra pergunta, vocês acham que estamos realmente vivendo ou apenas sobrevivendo em meio ao caos da constante demanda do trabalho, né? Então essa é uma outra pergunta, que a gente viver, fazer, 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 sem refletir, sem pensar, fazer as coisas de maneira filosófica. Então, dadas essas primeiras perguntas aí para a gente poder interiorizar esse problema, vamos entender então como é que surge essa noção aí dessa relação da filosofia. A filosofia, primeiramente, ela pensa sobre o todo. Ela tem uma característica de entender as áreas todas na sua própria essência. É a busca pelos princípios, é a busca de entender o todo, né, que é composto de partes e você se entender no meio desse todo. Então, desse modo, que não é um modo fragmentado, você começa a se compreender também, entender o seu lugar no mundo, entender por que você está aqui, entender qual que é o seu sentido, né. Então você começa a descobrir através de uma visão contemplativa do mundo, descobrir o sentido último desse todo, e o seu sentido também dentro desse todo. Então esse é o primeiro ponto que é importante. A filosofia, então, ela dá uma resposta sobre o todo. E você tem contato, então, com a realidade. E essa realidade, ela deve ser o quê? Uma realidade que você deve olhar, ela se abre para você. Então, a inteligência humana, ela tem essa capacidade. Você, quando conhece alguma, o que é conhecer alguma coisa? Conhecer alguma coisa é que aquela determinada essência daquelas coisas, no mundo que está a realidade, no nosso entorno, elas, elas nos pertencem pelo intelecto. É como se o intelecto tivesse possuído esses elementos externos à mente, né? E se torna, de certa maneira, uma propriedade da inteligência. Então, a contemplação, a vida contemplativa, você ter tempo para isso, é você ter tempo para conhecer e degustar e possuir esses conhecimentos, e conhecimento se torna uma coisa própria sua, coisa de você mesmo, né. Então, qual que é o grande problema? Quando falta o ócio, né, o ser humano, ele cada vez mais, ele vai se colocando numa situação de se diminuir. Por quê? Se o ser humano, vou pegar a ideia de Aristóteles, se Aristóteles entende que o ser humano é um ser racional, né? E se, quando você usa a razão, você é mais humano, significa que quando você trabalha, trabalho também é uma dimensão humana também, mas o trabalho, muitas vezes, ele pode ser um trabalho só que está numa dimensão meramente corporal, você está trabalhando para ter o sustento do seu corpo, para você sobreviver. Você, de repente, tem trabalho que você não está se realizando naquilo como pessoa, às vezes tem um trabalho que você faz que você não está se realizando espiritualmente naquilo, você está fazendo aquilo porque você tem que sobreviver, ok? Tem o seu valor? Sim. Então, no entanto, o que é importante entender é que a gente não pode se reduzir à vida do corpo, né, à vida meramente corporal, porque nós não somos só corpo, nós somos seres que temos uma psique também, nós somos seres que temos um espírito, né. Então, quando a gente, hoje, nesse mundo que valoriza o trabalho acima de qualquer coisa, o que acaba desvalorizando sendo é a desvalorização da vida do espírito, a vida do intelecto. Então as pessoas, elas não, às vezes hoje eu pergunto: "Qual que é a sua dedicação à vida intelectual que você tem hoje? Quanto do seu tempo eu perguntei antes no começo da live, quanto tempo do seu dia você se dedica ao trabalho? 8 horas? Deveria ou não, porque as pessoas ficam bastante na internet, né. Deveria ou não, mas enfim, mas quanto tempo você se dedica à vida do intelecto, que é aquilo que é propriamente humano? O que nos distingue dos outros seres é o fato de sermos seres racionais.
Quanto do teu tempo você dedica a desenvolver o seu intelecto, sua vida intelectual, né? E esse é o ponto importante, né? Porque a gente acaba que, quando a gente não reflete, como eu falei a frase lá do Sócrates, uma vida não refletida não vale a pena ser vivida, acaba que a gente vai vivendo na trama do nosso dia a dia, a gente começa a perder o sentido da nossa história. A gente começa a perder o sentido, o fio da nossa vida, o sentido da nossa vida. Por que, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo agora? Para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? Então, eu perco o sentido do passado, eu perco a projeção daquilo que eu tenho como projeto de vida, como, né, como propósito de vida, para onde eu vou, né, o sentido do futuro, e no presente eu fico ali submergido por uma agitação enorme pelo trabalho e eu perco o sentido do agora, porque há uma supervalorização da atividade em si mesma. Essa supervalorização da atividade em si mesma me tira a percepção do momento presente, da beleza do momento presente e do porquê que eu estou aqui, e qual é o sentido do meu passado e para onde eu estou indo. Então, a falta de reflexão me leva a uma ausência de si, a uma ausência de sentido e uma crise de sentido, uma crise de valores, que é o que a gente está vendo na sociedade. Vai se desembocar isso numa depressão, né, num problema de tristeza, num problema cada vez mais das pessoas usarem umas às outras, né, porque a gente começa o quê? Se a gente está numa supervalorização do ativismo, um ativismo extremo, do utilitarismo, da produção, as nossas relações começam a cair também nessa dinâmica do produtivismo, do ativismo, então a gente começa a usar os outros também para finalidades que não é o outro, o ser humano em si mesmo. Como diria Kant, no imperativo categórico, você não pode usar o outro para uma finalidade que não seja o outro em si mesmo, porque o ser humano tem uma dignidade. Mas, no entanto, a gente começa a se usar uns aos outros, as relações começam a ser assim. As pessoas se usam, por quê? É tudo uma atividade, digamos assim, a gente começa a projetar nas relações uma relação de produtivismo, né? Ou seja, da mesma maneira que a gente produz, a gente tem produtos, bens e serviços, a gente também começa a transferir isso para o sujeito humano, que começa a ser um produto também. Então, o trabalho, ele é importante, é claro, eu não tô aqui dizendo, desvalorizando a ideia do trabalho não, né, porque a gente trabalha, todo mundo trabalha bastante, não é isso. Eu não estou dizendo que o ócio é você se tornar preguiçoso, também não, nada disso, mas é entender o valor da vida no intelecto, da vida do espírito, né? Não é o trabalho não é o valor total da vida humana. A nossa vida não se resume, porque daqui a pouco a gente vai ficar velho. Não precisa nem de ficar velho, vamos ficar assim, a gente vai fica doente. Quando a gente fica doente, o que acontece? A gente não trabalha. E aí a crise, muita gente fica com crise, porque quando começa a ficar doente, ela se sente o quê? Se sente inútil, porque ela acha que o sentido total da vida dela está numa produção. Só que todos nós caminhamos para se tornarmos, de certa maneira, inúteis. Inúteis. Quando a gente ficar uma certa velhice, né, chega um ponto que a gente não produz mais. Vai chegar um ponto que a gente não vai fazer mais, a gente não vai ser útil para a sociedade, porque a gente não vai estar produzindo. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Porque se eu coloco o sentido da minha vida na produção, daqui a pouco eu não vou produzir mais e aí eu vou perder o sentido da minha vida. Então eu preciso de logo entender que a vida não, o sentido último da vida não é só o trabalho, é só a produção, mas uma vida de que os gregos, os filósofos chamariam, uma vida contemplativa. É necessário dar espaço para o ócio. E ócio, agora explicando o ócio não é lazer. Simplesmente, eu chego no final de semana, eu vou ter lá um lazer, eu vou pro shopping, sei lá, eu vou assistir um filme, eu vou brincar com as crianças no parque, né? Então, uma coisa é trabalho, outra coisa é lazer. Que o lazer é aquilo que está na relação fora da ideia do trabalho. O ócio não é isso. O ócio é um tempo onde você se propõe a não trabalhar, né, onde você não trabalha e você se dedica, basicamente, a uma atividade que tem valor em si mesmo, né? Ou seja, você se dedica à reflexão, se dedica à contemplação. E uma coisa que é importante do essa é a ideia do culto também, né? A gente, por exemplo, no domingo é um dia que a gente não trabalha, né, porque nós estamos numa sociedade que tem uma influência do cristianismo. E o domingo, a palavra domingo vem de Dominus, dia do Senhor, ou seja, as pessoas vão né, param para ir para a missa, né, para celebrar, porque é um dia de culto. E o ócio está muito relacionado à ideia de culto.
né? De você cultuar, naquele momento você fazer ação de graças, naquele momento você parar e olhar para sua própria vida, para sua própria história e se perceber, dar graças por aquilo que você tem e olhar a sua vida, digamos assim, sair e olhar de cima a sua história, a sua vida, de maneira alta, contemplativa, porque é isso. Quando a gente fica muito na atividade, a gente fica aqui como se a gente fica com as coisas encostadas no nosso nariz, a gente para de enxergar. Então, às vezes é necessário afastar e a gente começa a enxergar melhor a situação. Às vezes a gente fala isso, né? Tem uma que tenta se afastar um pouco emocionalmente da situação e ver um pouco de fora. Então, a ideia do ócio é você olhar-se de fora, olhar a sua própria história de fora e você ter esse trabalho. Inclusive, a palavra em grego, que significa ócio, é escolé. Escolé, da onde vem a palavra escola. Então, o que você faz na escola? Você na escola, você não está trabalhando, você está estudando, né? Então, a palavra ócio, ela, assim, que depois do latim vem otium, né? Que está numa relação com um negócio, ou seja, o que é um negócio? Negar o ócio. Quando você está no negócio, você está trabalhando, você está negando o ócio. Então, o que existe é o ócio, mas quando você não está no ócio, você nega o ócio, você está no negócio. Né? E os gregos entendiam que a palavra ócio era escolher. É o tempo que você está ali, que você se dedica, então, à reflexão, ao pensamento. Então, essa influência da vida contemplativa, que na verdade se dividiu no Ocidente. Então, há uma vida que é ativa, e há uma vida contemplativa. A vida ativa está relacionada à necessidade dos bens materiais do corpo, a vida contemplativa está relacionada aos bens da alma. Né? E aí que nasce essa história que eu falei no começo, da ideia das artes liberais, né? Que nasceu na Idade Média, que está muito forte, que é as artes que tinham o seu valor em si mesmo, né? A retórica, a gramática, a lógica, que eram ciências que tinham valor em si mesmas, elas não eram utilizadas para outro fim que não elas mesmas. As artes liberais e as artes serviles, as artes servis, que eram artes que você aprendia por causa de um ofício, de um trabalho. Então isso é muito importante. Essa noção, né, é muito importante. E porque, agora voltando ao assunto que é o que eu comecei a live, né? Então, enfim, como é que pode? É possível, então, na filosofia ajudar a gente a ter mais tempo? Sim, porque justamente a gente precisa entender a filosofia, o que eu estou fazendo aqui é utilizar, né, da reflexão para falar qual que é o teu sentido da tua vida, porque você está aqui, e levar a entender, a sair dessa situação de que achar que eu só tenho um valor se eu produzo. Outra coisa, é refletir mais, que daí quando você vai para o trabalho, você vai com mais intensidade e com mais reflexão, e você acaba produzindo mais com menos tempo e tendo mais tempo para o ócio também. Ou seja, mais tempo para refletir, para a tua vida do intelecto, para contemplar. A filosofia ela nasce desse jeito. O objetivo do filósofo, quando está perguntando lá no Teeteto, é esse. Qual que é o objetivo do filósofo? O objetivo do filósofo é contemplar a verdade. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que se tornar filósofo, aqui não é questão essa. Né? Aqui eu que sou filósofo, que fiz mestrado, fiz graduação, doutorado em filosofia, e estou aqui no meu papel de filósofo e trazer a reflexão para que cada um possa voltar ao centro de si mesmo, né? Porque quando a gente começa a ficar muito ativista, muito na produção, a gente perde o centro referencial do nosso eu, a gente começa a se tornar alienados, alios significa outro, né? A gente começa a se alienar, sair do entorno de si mesmo, a gente começa a ficar fora de si, no sentido negativo, e a gente não se percebe mais com nosso sentido dentro de um todo, das partes que estão todas orgânicas, né? Então, a contemplação da verdade, ela age dessa maneira, né, e ela é a parte mais importante, para ajustar o nosso ser, né, colocar o nosso ser no centro, né. Então, quando também, inclusive, lá está escrito quem diz que são os filósofos, né, são aqueles que amam contemplar. Está na República, Platão fala isso. Quem são os filósofos? Quem diz que são os filósofos? Aqueles que amam contemplar a verdade. Então, o papel da nossa vida deve ser uma busca cada vez mais por uma vida de contemplação, uma vida de contemplativa, que a gente pare, que a gente possa meditar, porque sem meditação a gente vai se animalizando, a gente vai se despersonalizando, porque se a parte que é mais saliente em nós é a racional, se a inteligência é aquilo que nós temos de diferente com os animais, se a gente não medita, se a gente não reflete, a gente começa a se despersonalizar, se animalizar. E a gente vai perdendo o contato com o nosso eu mais importante, mas o nosso eu mais profundo,
que é esse eu reflexivo. Então, é necessária a meditação. A meditação tem essa importância. Tem gente que fala assim, eu vou me dedicar mais à meditação, quando eu ficar mais velho. Não, se você não começar agora, você vai ficar doente daqui a pouco. Porque a nossa tendência é essa, né? Muitas vezes a gente não quer parar, porque acha que a gente está numa máquina, a gente tem que fazer, 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 mas chega uma hora que vai pedir conta, nosso corpo vai pedir conta, né? Vai ter uma necessidade, ou a gente só vai parar quando estiver doente. Não precisa disso. Se a gente já sabe que é importante, por que a gente não pode parar hoje? Então, hoje é o dia onde você pode começar. Olha, eu vou me dedicar a uns minutos de silêncio. Hoje eu vou parar, quando eu tiver parar um tempinho, ou de manhã, quando você, antes de você ir para o trabalho, né? Ou no fim da noite, parar, silenciar, se dedicar. Porque o ideal da vida não pode ser o corpo. Eu cuido do corpo, né? Claro, eu faço exercício físico, eu luto, faço jiu-jitsu, então, claro, que eu estou cuidando do corpo, mas a gente sabe que é importante, mas a nossa vida, o ideal de vida não pode ser um ideal de vida que a gente chama isso de vida somente né, instintiva, vegetativa. A gente não vive só para comer, a gente não vive só para o sustento do corpo. A gente também não pode ter uma vida somente no sentido emocional, ou seja, uma vida sensitiva. Dividindo assim a nossa vida em 3 partes, né? A gente tem a parte vegetativa, que é a parte que é responsável para nossa nutrição, procriação e subsistência. Tem a parte dos sentimentos, das emoções, é uma parte nossa que nós temos que cuidar, e temos uma parte racional. E essa parte racional é a parte mais importante, no sentido não importante do que as outras, mas é aquela que deve ordenar todas as outras. Portanto, o ideal da nossa vida não pode ser uma vida vegetativa, não, o ideal de vida não pode ser uma vida sensitiva, e o ideal da nossa vida só pode ser um ideal, então, que tenha como relação aquilo que é o mais de acordo com a nossa natureza, que é uma vida racional, ou seja, uma vida reflexiva, uma vida onde a gente contempla, tá certo? Então, o trabalho, ele é importante, ele é uma parte que nos humaniza, ele nos educa, o trabalho nos dignifica, o trabalho nos traz o sustento para gente, para aqueles que a gente ama. Não estou dizendo nada contra o trabalho, estou falando que nós precisamos entender que nós estamos numa sociedade onde estamos excessivamente se dedicando ao trabalho e de maneira muito, assim, prejudicada a reflexão. Estamos refletindo pouco. E a diminuição da própria reflexão diminui o próprio aprendizado. E cada vez mais, se a gente vai diminuindo cada vez mais a falta de reflexão, menos as pessoas vão aprender e a produção também vai cair. Tá? Além de que as coisas vão começar a se desmoronar. Porque aí a falta de conhecimento, essa falta de reflexão, que é tão importante, vai acabar que as pessoas vão perder, né, a noção de como se faz as coisas, então vão prédios cair, viadutos vão cair, porque as pessoas vão cada vez mais parar, vai diminuir a inteligência. Então, é isso. A gente precisa de entender que deve-se parar, deve-se ter uma dedicação a um trabalho intelectual. A gente precisa de entender que quando eu paro para meditar, eu vou ter mais tempo. E esse é o ponto essencial que eu quero colocar aqui da nossa live, né? Quando, né, eu acho que assim, eu vou trabalhar para ter mais tempo, então faz o seguinte, troca. Primeira coisa, eu vou tentar dar em primeiro lugar tempo para meditação, o tempo para reflexão, o tempo para o estudo, o tempo para a vida do intelecto, de um silêncio. E aí eu vou perceber que quando eu priorizo isso, automaticamente eu vou ter mais tempo no trabalho. O que o contrário não acontece, porque se você começar o seu dia trabalhando achando que você, começando antes do trabalho, você vai terminar o seu dia antes e você vai ter mais tempo para fazer o que você quer, acontece que você se enfia no trabalho, depois você não consegue mais sair do trabalho, você vai trabalhar mais e acaba que você não faz. Então, é troca. Dá uma prioridade do seu tempo, começa ele colocando primeiro em atividade, de manhã cedo, que é importante, você se dedicar à leitura, se dedicar ali a um estudo, a uma meditação. E aí tem vários textos importantes que você pode pegar, que são meditativos, né? Às vezes tem livros de meditação específicos, né? Que você pode pegar, sei lá, você pega livros simples de meditação, pega o Caminho de São José Maria Escrivá, é um livro simples que tem várias meditações que estão ali, a Sagrada Escritura mesmo, um livro Consolações da Filosofia, um livro Meditações do Marco Aurélio. Estou dando assim ideias aqui tanto de filosofia como de espiritualidade cristã, tá? Para você entender que é necessário parar.
ter essa tomada de decisão. Em primeiro lugar, eu preciso de dedicar-me à minha vida espiritual, né? Me dedicar à vida do intelecto. E depois tudo vai ser ordenado, né? Lembra tem o Salomão, a gente sabe quem é o rei Salomão, né? Essa escritura está lá, que quando Deus fala para ele que ele podia pedir qualquer coisa, ele fala assim, bom, eu vou pedir sabedoria para guiar o teu povo. E aí Deus fala assim, como você pediu sabedoria, eu vou te dar tudo mais em acréscimo. Você não pediu nem para ter o maior dos exércitos, nem para derrotar os seus inimigos. Como você pediu, então, para ter sabedoria, então você vai ter tudo o resto. Então, a primeira coisa na nossa vida é a busca pela sabedoria. Essa contemplação, esse silêncio, essa interioridade. Porque assim você vai ter todo o restante. Se você parar, se você entender, se você silenciar, você vai ver que seu trabalho vai ser melhor, você é capaz de você entender melhor as coisas e conseguir até ganhar mais dinheiro, se a tua necessidade é essa, né? Se a tua necessidade é mais tempo, se você reflete, você vai ter mais tempo para sua família, para aqueles que você ama, para se dedicar a alguma outra coisa, tá? Então, não é trabalhando mais que você vai ter mais tempo. Na verdade, é o seguinte, se parando e refletindo para que o seu trabalho possa ser mais intenso e ele possa ter mais resultado. Porque a vida primeira é a vida do intelecto, deve-se ter uma prioridade, senão a gente acaba que como eu falei, as consequências da nossa sociedade estão sendo essas. Burnout, as pessoas com essa síndrome, a síndrome do pânico. A pessoa depois, ela trabalha tanto, fica num ativismo terrível, depois ela não consegue mais ficar em público, a pessoa fica doente, fica mal, né? Estresse, né? A pessoa começa a estourar um monte de doenças de pele, vai tendo problemas, né? Vai estourando qualquer tipo de problema, gastrite, problemas, né, de estresse, né, que pode dar problema cardíaco, que daí aumenta o nível de cortisol, aí depois a pessoa não dorme direito, aí ela começa a dormir mal, aí depois, se ela dorme mal, vai piorando toda a saúde dela, e aí depois ela, ao mesmo tempo, nessa vida desenfreada, sem reflexão, é a falta de propósito que é o pior, que quando as pessoas vivem sem sentido, não sabem o que elas estão fazendo, o que elas estão fazendo aqui. Então, é importante a gente entender isso. Sem ócio, a gente não tem criatividade, né? A gente não tem crescimento pessoal. Sem os benefícios de você parar e de refletir são esses. Então, você, primeiro, dê prioridade à sua vida de intelecto, à meditação. Não sabe como é que funciona a meditação? Há uma maneira muito simples, que inclusive estava no link da minha bio lá, que é a filosofia como estilo de vida. Lá tem uma aula geral que eu estou ali, eu já faço um exercício, mas lá eu ensino como fazer uma meditação simples, uma meditação filosófica, né? Como você pegar um texto, como você meditar, como você tirar um propósito, como você colocar isso no seu dia a dia. Então, de começar a ter uma vida plenamente no momento presente, né? Uma vida onde você vive de maneira refletida, como diria Sócrates, não, uma vida não refletida não vale a pena ser vivida, é uma vida examinada, uma vida com propósito, uma vida com sentido, tá? Agora tem perguntas aqui, ó, a Gabriela fala assim, existe uma linha tênue entre ser racional e pessimista? Olha, assim, na verdade, assim, o que não sei, era melhor tentar entender em que sentido você está querendo ser pessimista. Há um pessimismo em relação ao quê, né? Eu tenho um pouquinho de pessimismo em certas coisas, em outras coisas sou um pouquinho mais otimista. A gente é excessivamente pessimista, significa que a gente perdeu a esperança, né? Significa que a gente meio que já abandonou e acha que as coisas não vão nunca dar certo, que tá tudo ruim e não vai melhorar, né? Então, assim, você ser racional, que quer dizer que você olha as coisas de maneira fria, tenta olhar como as coisas como são, sem fantasiar, sem você criar falsas esperanças. Então, acho que talvez nesse sentido, ser racional, ser frio, né, nesse sentido de ter uma análise da realidade, falando, olha, isso aqui não vai melhorar. Então, tem uma relação, de certa maneira, né, porque você olhar de maneira fria as coisas, pode te trazer, assim, a percepção de que certas coisas não vão melhorar. Então, pode ser que tenha uma leve relação com o pessimismo. Mas o pessimismo ele pode estar relacionado também a uma visão de mundo negativa. O pessimismo pode estar relacionado a uma visão de mundo derrotista, tem que verificar. Então, assim, não é que tem uma linha tênue entre ser racional e pessimista. Eu acho que você ser racional, você pode olhar as coisas de maneira mais
sem tantas influências passionais e emocionais, e você começa a olhar que tem certas coisas que não vão mudar, que vão ficar até piores. Então, naturalmente, você tem um certo pessimismo ali, né? Então, assim, claro, mas aí tem que perceber se esse pessimismo não é um patológico, se esse pessimismo não é devido a uma visão negativa da própria vida, sei lá, né? Então, tem um pouco isso. O pessimismo, ele está relacionado ao fato que esse mundo não é perfeito, o ser humano não é um ser perfeito, então, naturalmente, a gente sabe que a gente não pode se escandalizar com os erros dos outros e que a gente não pode achar que o mundo vai se tornar um paraíso encantado, um Éden, né? Então tem esse lado pessimista, porque está relacionado a uma certa visão de que a natureza humana é uma natureza falível, ou seja, tem uma inclinação para o mal e, portanto, a gente não deve ter tanta esperança assim. Tem que ter esperança sabendo que vai ter as suas falhas. Então, assim, enfim, depois você pode perguntar de novo, se eu não sei se eu consegui responder, né, exatamente, né, o que você estava querendo perguntar, né? Mas, enfim, a ideia era um pouco essa: é necessário parar, é necessário colocar em primeiro lugar aquilo que é essencial. O que que é mais essencial no ser humano? É a vida do espírito, é a vida do intelecto. Então a gente precisa priorizar isso, isso começa na prioridade do nosso dia a dia, no horário. Dá o melhor do seu dia para um momento de reflexão. Para, começo do dia onde você está descansado, dedica-se ali, começa com 5 minutos, vai para 10, vai para 15, né? Ideal seria meia hora, mas começa, começa. Porque senão a gente vai sofrer cada vez mais as consequências da sociedade que, quando ouve a palavra ócio, ela fica com algerismo. E, na verdade, ócio, ela tem que tá relacionada a uma coisa boa, você, de fato, ter tempo livre. E esse tempo livre, você saber viver bem esse tempo livre. Porque tem gente também, quando vive o tempo livre, ela começa a se encher de atividade, porque ela tem medo do vazio, porque tem medo do silêncio. E aqui, o ócio não tem relação também com o tédio, tá? É o ócio no sentido de você se dedicar a uma atividade que tenha um valor em si mesmo, né? Então pare, reflita, medite, dedique-se à vida intelectual, cuide bem de todas as outras áreas. Eu não estou depreciando a vida do corpo, do psíquico, nada disso, né? Eu estou dizendo o seguinte: a gente tem uma supervalorização dessas coisas e tem uma desvalorização dessa outra que eu estou dizendo hoje, que é essa vida contemplativa. Então vamos dedicar-se mais a essa vida, né, do espírito, tá certo? Era um pouco isso que eu queria deixar para vocês aqui hoje, tá? Essa live fica gravada, tanto aqui como no Super Leituras. Qualquer coisa, mande aí mensagem no direct. Quem quer saber